O professor Danilo é um defensor de uma visão não instrumental da cultura. Verdade. Acredita que a promoção do bem-estar dos indivíduos está ligada à valorização da diversidade cultural como condição para a cidadania, a democratização de formas artísticas e de acesso ao público a elas, a proteção das manifestações artístico-culturais ligadas à história e identidade dos povos, e o fortalecimento de intercâmbios entre diferentes saberes e sociedades. Esse é o espírito que o professor Danilo Santos de Miranda, com formação em sociologia, filosofia, ciências sociais, e mais tarde incursionou na questão da gestão administrativa, nos vem alentando, através de sua condição de diretor do SESC do Estado de São Paulo, um espírito de conviabilidade e um espírito de mútuo reconhecimento. Apenas para poder sinalizar que esse reconhecimento não é só nosso. O professor é membro do Conselho de Entidades Nacionais, como a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu de Arte e de Assis Chateaubriand, que é o MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Itaú Cultural, a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin e a Escola de Teatro. Foi presidente que organizou o Ano da França no Brasil em 2009. E sua atuação internacional também abrange a vice-presidência do Conselho Internacional de Bem-Estar Social, que na sigla, não é certo, em inglês, vai passar a ser ICSW. Tudo isso é apenas, não é certo, um mínimo recorte de quem vamos a ter o benefício, a alegria, a satisfação de poder ouvir. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Lia. É uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês todos e todas para participar desse enorme esforço que tem sido feito pela organização Palas Atenas e por Lia Dinskis e sua equipe, no sentido de promover realmente uma cultura da paz, através de um esforço grande do ponto de vista de publicações, cursos, atividades, seminários, debates, em torno de toda essa temática da não violência, da necessidade de introduzir no nosso hábito e nas nossas instituições hábitos e costumes que possam, de alguma forma, melhorar a relação entre as pessoas e transformar um pouco melhor a nossa sociedade tão necessitada. Então, para mim, é uma honra muito grande participar desse curso e trazer um pouco a nossa experiência como diretor do SESC, como alguém que está envolvido nessa temática há muito tempo. Nós já fomos até vizinhos, né, Lia? Na medida em que estávamos estabelecidos praticamente um do lado do outro ali, próximo da Avenida Paulista. Muito bem, agora o SESC está sediado no Belenzinho, mas tem unidades em todas as partes, inclusive na Avenida Paulista, e Palas Atenas também foi para outro lugar. Muito bem. Quando eu fui convidado para abordar esse tema da formação em cultura da paz e tecnologias da convivência, a primeira impressão que tive foi sobre a riqueza e a consequente polissemia, variedade de sentidos, portanto, presente em algumas expressões presentes nesse enunciado. Poderíamos falar sobre os diversos sentidos da palavra cultura,
palavra cultura que assumiu ao longo do tempo, se afastando progressivamente, devemos fazer isso, da noção classista de cabedal de conhecimentos, entre aspas, ou de acúmulo de repertório erudito, para se ampliar, passando a se refletir ao conjunto de modos de ser, viver, de se expressar, de pessoas e grupos. Portanto, a cultura não é um instrumento, não é uma ferramenta da qual nós nos utilizamos para nos aproximar, para estar junto, para realizar ações. Cultura é um mundo no qual nós estamos inseridos, efetivamente, no qual nós vivemos pelas características de sermos seres humanos, com a capacidade do raciocínio, com a capacidade da criação, com a capacidade da elaboração de uma sofisticada rede de ações, de conhecimento, que possam permitir que a gente tenha uma visão mais completa das coisas à nossa volta. Nesse momento, creio que seja primordial enfrentar essa polissemia, de outro termo também, cujo papel parece ser ainda mais relevante para o motivo que nos reúne hoje. Refiro-me à cultura de paz, cultura da paz. É visível a dificuldade de definir paz num mundo marcado por injustiças e assimetrias. De que tipo de pacificação estamos falando? Será possível que uma jovem negra, moradora de uma favela, compreenda essa palavra da mesma forma que um senhor branco, aposentado de classe média alta? Provavelmente não. Em face dessa constatação, sugiro que buscamos compreender o tema a partir de diversos pontos de vista implicados, o que inclui uma enorme multiplicidade de características, demandas, anseios e pontos de vista. Quando levamos esse panorama em consideração, somos levados a concluir que a paz para as classes favorecidas difere da acepção de grupos minorizados. Feita essa ressalva inicial, penso ser útil sugerir algumas distinções. É importante não confundir a cultura de paz com o elogio ao conformismo e à passividade. Essa distinção ganha relevo na medida em que diversos movimentos sociais que lutam por melhores condições de vida foram alvo de injusta criminalização, exatamente por terem substituído um comportamento, por vezes apaziguada, quiçá receoso, por posturas mais veementes e mais combativas. Além disso, cabe ficar atento à versão da cultura da paz edulcoradas por agentes privados e transformadas em marcas e slogans. Em tempos em que o aparecer, entre aspas, tem maior relevância do que o ser, vale apurar o juízo crítico ao nos depararmos com campanhas de mídia que transformam a demanda legítima em produto, ademais, bastante vendável. Em tais casos, o melhor a fazer seria investigar a fundo as pessoas e grupos por trás das palavras de ordem, a fim de conferir se há distância, entre aspas, entre intenção e gesto, como nos adverte Chico Buarque na música Fado Tropical. Por fim, e talvez mais estratégico, no atual quadro de recrudescimento autoritário, é fundamental não confundir o elogio à paz e a cultura da paz com apoio às pautas que, em nome da paz de certos grupos,
defendem de modo acrítico a exacerbação da pauta da segurança pública. Em nome dessa pauta são erguidos muros em vez de pontes, e as ruas de lazer que nos restam passam a existir apenas dentro dos condomínios fechados. Feitas essas distinções que abordam a cultura de paz a partir daquilo que ela não é o momento de propor uma reflexão em chave afirmativa, em busca daquilo que a cultura da paz efetivamente deveria ser. Para compartilhar essa reflexão, a proposta é investigar a formação em cultura da paz, levando em conta a minha experiência de 37 anos como gestor cultural de uma instituição socioeducativa, o SESC, instituição essa de interesse público, organizando o meu pensamento em 3 dimensões. Primeira dimensão, a cultura da paz como educação das sensibilidades. Segundo, a cultura da paz como respeito às diversidades. Terceiro, a cultura da paz como busca da equidade. Sensibilidades, diversidades, equidade. E, nesse sentido, eu vou me permitir, em cada uma das situações, citar situações que eu experimento ou experimentei na minha gestão como responsável pela administração do SESC no Estado de São Paulo. Primeiro, cultura de paz como educação das sensibilidades. A primeira faceta que pretendo apresentar é pensar a educação para a sensibilidade como pressuposto para a cultura de paz, opondo essa ideia à cultura da violência. É visível nesse caso em que medida repercute o convívio continuado que tenho tido nas últimas décadas com uma série de estímulos à minha sensibilidade, oriundos principalmente da fruição artístico-cultural. Portanto, defendo aqui a importância do contato habitual com expressões artístico-culturais, me inspirando, inclusive, numa fala do filósofo, ex-ministro da Educação e meu particular amigo, Renato Giannini Ribeiro. Em palestra, uma ocasião, no SESC, em São José dos Campos, alguns anos atrás, e abordando o potencial educativo das artes, ele afirmou, entre aspas, um jovem que tem a delicadeza de tocar o violino não se sente bem com um revólver na mão, fecha aspas. A partir desse inspirado apontamento, eu já ouvi outras pessoas falando algo parecido, fez-se clara para mim a conexão entre vida cultural e paz. Afinal de contas, práticas culturais exercitam, em geral, competências incompatíveis com abordagens violentas. Tocar um instrumento, dominar técnicas manuais, escrever e ler, dançar e se expressar corporalmente. No SESC oferecemos inúmeras possibilidades para isso. Oficinas dedicadas ao contato com linguagens artísticas, onde o foco está na sensibilização e não em qualquer tipo de profissionalização. Ocorrem diariamente em nossas unidades por todo o estado de São Paulo. Equipamentos como os centros de música, que nós temos no SESC Consolação, em Guarulhos, na Vila Mariana, assim como os espaços de tecnologia e arte em todas as nossas unidades, dedicam-se especificamente a essa incumbência, aproximando as pessoas de todas as idades desse universo bastante multifacetado. Além disso, a alfabetização para gramáticas para as quais nem todos estão acostumados, como sons, imagens, audiovisuais, sabores, cheiros, etc., aumenta a nossa capacidade de perceber as nuances da realidade
evitando juízos simplistas ou grosseiros. Trata-se de um modo de combater a disposição à violência, que pode ser profundamente enraizado nos indivíduos, posto que introjetado por meio de atividades geralmente prazerosas. Há ainda um argumento de ordem psíquica. É consenso que a expressão pessoal por meio da cultura permite sublimar emoções que, de outros modos, culminariam em reações agressivas e não elaboradas. A veemência torna-se expressividade quando direcionada ao campo do simbólico, o campo do artístico. Paralelamente à esfera da arte, que acabo de contemplar, cabe desconstruir mesmo, um perigoso estereótipo relacionado à dicotomia entre sensibilidade versus agressividade. Segundo tal dicotomia, ser sensível constituiria característica exclusiva do gênero feminino, não rara, vista como uma espécie de fraqueza. É notável a carga de machismo inerente a essa visão, que reserva ao homem a imagem da personalidade viril, agressiva e, no limite, violenta. Já passa da hora de construir acepções de masculinidade que admitem e valorizam a sensibilidade. Lembrando que homens são os principais vetores de violência contra mulheres e contra si mesmos. Para tanto, o primeiro passo é combater imaginários que associem sensibilidade com fraqueza ou fragilidade. Tais imaginários dificultam compatibilizar comportamentos sensíveis, tão necessários nos dias de hoje, com as exigências competitivas do mundo contemporâneo. De todo modo, essa aparente desvalorização da sensibilidade transcende o âmbito dos gêneros. Há modos de vida que, precisamente por não se enquadrarem na exacerbada competitividade exigida pelo mundo contemporâneo, são vistos como menos aptos. É o caso de populações tradicionais que desenvolvem uma relação sensível e harmônica com seus ambientes, deixando claro que a ideia da não-violência deve se estender à nossa relação com a natureza. No SESC, temos enfatizado atividades que promovem a escuta e o diálogo com o objetivo de combater o que se convencionou denominar masculinidades tóxicas, ou seja, comportamentos associados ao gênero masculino que equivocadamente enfatizam a violência e a falta de sensibilidade. Tais ações abrangem tanto o público externo como os próprios trabalhadores que atuam no SESC. Além disso, cabe lembrar que abordamos as práticas esportivas, com a Copa SESC de Esportes, é um exemplo, de como o respeito ao adversário, jamais entendido como inimigos, é colocado como condição imprescindível para uma competitividade não exacerbada, redundando em posturas colaborativas e menos agressivas em quadras e em campos. É possível, portanto, praticar o esporte de maneira adequada, sem que haja esse incentivo a uma atitude agressiva e violenta. Segundo aspecto, cultura de paz como respeito às diversidades. Uma segunda dimensão da cultura de paz que eu gostaria de salientar está relacionada à diversidade. Nesse sentido, ela se opõe à ideia da cultura da intolerância. Esse aspecto é primordial quando se reconhece que, ao contrário daquilo que imaginávamos há alguns anos, o mundo, incluindo o nosso país, infelizmente, tem rarefeitas oportunidades de diálogo e convívio com pessoas
que consideramos diferentes de nós. Somos, infelizmente, os primeiros em feminicídio, homofobia, transfobia. Isso é um dado estatístico tremendamente terrível para a nossa realidade. O mundo globalizado nos prometia uma aldeia global, todavia, aqui outro aspecto, nacionalismos e rivalidades se exacerbam, tendo graves consequências na esfera geopolítica. Há, portanto, um trabalho educativo a ser enfatizado. Ele parte do reconhecimento de que vivemos num mundo multifacetado, o que implica a necessidade de aumentar os fóruns em que pessoas de vivências e repertórios plurais possam conviver. Após o reconhecimento do outro, há um segundo passo importante, que é a valorização das diferenças. Afinal, devemos multiplicar os argumentos que nos ajudam a pensar que a diversidade é um bem e não um problema. Nesse ponto, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005 da Unesco é bem clara. Abre aspas. A diversidade cultural cria um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, constituindo, assim, um dos princípios motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações. Fecha aspas. E eu tenho uma observação importante a fazer. Em 2004, quando nós realizamos aqui em São Paulo o Fórum Cultural Mundial, nós tivemos a participação, além do nosso ministro na época, o ministro da Cultura, que era o querido amigo, o grande artista Gilberto Gil, que nos ajudou a realizar esse fórum, que esteve presente na abertura, juntamente com o presidente da República na época, no Teatro Municipal, e foi realmente um momento muito especial da nossa vida como responsável pela discussão das questões culturais no mundo inteiro. Nós tivemos representantes de vários países, de muitos países, da Europa, da África, da Ásia, e tivemos oportunidade de vários debates. Nessa ocasião, foi lançado e discutido entre os ministros da cultura presentes o embrião dessa convenção da Unesco, que no ano seguinte, 2005, veio a ser assinada por mais de 170 países. Para nós, portanto, foi muito importante ter, naquele momento, tido a oportunidade de realizar aquela discussão. Então, a diversidade é um verdadeiro patrimônio da humanidade e o respeito ao diverso necessita de alguns instrumentos efetivos para serem viabilizados. Nas comunidades e localidades, multiplicar instâncias de diálogo, não é? Reconhecimento e participação social. Esse é o caminho mais viável para desarmar os espíritos e construir consensos. Não basta simplesmente reconhecer a existência, tem que perceber o valor efetivo do que significa a diversidade. No que diz respeito também à organização das cidades, dos estados e países, implementar uma verdadeira democracia cultural e social que não transforme diversidades em desigualdades. A diversidade cultural nos permite também jogar luz sobre os modos de vida nos quais são privilegiados a harmonia, a cooperação, o sentido gregário, como é o caso de alguns povos tradicionais e ou originários, não é? No lugar do conflito, da competitividade, do individualismo. No SESC, nós valorizamos muito a diversidade de vários modos. Vou citar alguns. As arquiteturas que caracterizam nossas unidades são destaque para áreas de convivência, estimulando riquezas dos encontros não previstos.
Então, quando se pensa no espaço a ser criado, o espaço a ser criado já tem que ter essa conotação amigável do encontro, da facilitação, né, da área de convivência, que para nós é um valor imprescindível em todas as nossas unidades. Uma área onde as pessoas estão. Estão para quê? Muitas vezes para não fazer nada, simplesmente para estar em convívio com outras pessoas. Claro que tem espaços destinados a outras finalidades, mas essa ideia do estar, pura e simplesmente convivendo com outras, com tribos diferentes, novos, jovens, crianças, adultos, idosos, convivendo no mesmo espaço, isso é absolutamente imprescindível, isso tem a ver com essa luta em favor da diversidade. Os exemplos são inúmeros, como não lembrar, por exemplo, da lareira que nós temos lá no Sesc Pompeia, em torno do qual as pessoas desconhecidas trocam ideias, estão ali juntas, né? Os espaços abertos nas unidades nossas mais variadas, que funcionam como verdadeiros parques de uso-fruto público. Isso foi uma evolução nos últimos anos, em que nós tiramos a conotação de uma unidade do Sesc em algumas das nossas unidades que têm parques, que têm espaços abertos, tipo realmente uma área pública, e abrir as portas como uma área pública, efetivamente, naturalmente com todos os cuidados. E essa ideia do encontro de todas as tribos faz parte da nossa política permanente. Explicando melhor, nós costumamos ter algumas linguagens no nosso tipo de clientela, né? Então, nós temos muitos tipos de pessoas que frequentam nossas unidades, mas algumas que caracterizam de maneira mais são os chamados culturetes, ou seja, as pessoas que adoram ver uma exposição, vão participar de debates, vão discutir questões ligadas à cultura de modo geral, são pessoas que assistem shows, assistem tudo, e os boleiros, aqueles que vão lá para jogar bola, para participar das atividades esportivas, etc. São duas tribos diferentes, mas que a gente procura integrá-los de maneira bastante objetiva nesse espaço de convivência, onde eles se encontram, se deparam. E aí, muito boleiro se interessa pelas atividades culturais e muitos culturetes se interessam, muitas vezes, pelas atividades também artísticas, né? Isso vale para tudo, vale para a área de convivência, para a área de alimentação, para a circulação em geral, para os lugares onde nós temos uma circulação ampla, como, por exemplo, na Rua da Pompeia, que é um lugar bastante aberto e que as pessoas se encontram de qualquer maneira. Então, esses espaços todos servem. Então, a arquitetura tem um papel importante nessa questão da promoção da diversidade. A diversidade cultural também é objeto de nossas programações, claro, exposições, apresentações, ações formativas, filmes, publicações, etc. Isso é importante dizer porque nós promovemos um debate sobre essa questão. Mas mais importante do que o debate, muitas vezes, é a experiência efetiva que se mostra no dia a dia, né? É o exemplo criado dentro do espaço, de modo que isso possa ser um elemento incorporado no comportamento e nos hábitos das pessoas. Bom, nós temos vários exemplos de programas institucionais voltados para esse tipo de questão. Um deles é o do 13 ao 20. 13, entendendo o 13 de maio, 20 de novembro. É um trabalho dedicado à questão da negritude e toda uma programação voltada para a valorização, a discussão e o debate sobre a questão racial. O Abril Indígena, que sublinha essa também riqueza cultural dos povos originários. Ainda ontem eu estava numa reunião juntamente com Ailton Krenak, que é uma figura extraordinária, que debate essa questão juntamente com outras pessoas. Havia uma indígena participando do debate diretamente do Rio de Janeiro e mais outras pessoas, lançando uma plataforma chamada TEPI, Teatro e Povos Indígenas, trabalhando a ideia da produção artística indígena, inclusive no que diz respeito ao teatro, com algumas peças que já estão no ar, essa plataforma,
com peças chamado tepi, com peças que vêm de outros países, como, por exemplo, uma peça que veio de indígenas chilenos, feita por indígenas chilenos, e que vai ser apresentada nessa plataforma, e, ao mesmo tempo, algumas peças brasileiras, com indígenas brasileiros, que têm trabalhado a linguagem do teatro também para mostrar a sua realidade, além de outras manifestações. Atualmente, por exemplo, se vocês forem, já tiveram talvez a oportunidade de ir na Bienal de São Paulo, ou na nossa Frestas, que é uma exposição que temos em Sorocaba, em outras exposições, existem muitos trabalhos de artistas indígenas, muito recentes. Essa é uma realidade muito nova e presente. Essa plataforma procura valorizar a cultura indígena dessa maneira bastante direta. É um trabalho bem próximo com relação a isso. E tem muitos programas direcionados ao acolhimento de pessoas em situação de refúgio. Sobre isso, por exemplo, é uma área muito específica e relativamente nova. Em 1994, 95, Dom Paulo Evaristo Arnes nos procurou para trabalhar com a ideia de refugiados que havia em São Paulo na época. Era alguma coisa em torno de 3.000 a 3.500 refugiados que vinham de alguns países africanos, e ele, através de um trabalho da Arquidiocese, daquele movimento chamado Caritas, que é um movimento que tem dentro da Arquidiocese, juntamente com a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas voltado para os refugiados, tinha um convênio e precisava de uma instituição que colaborasse para algumas ações efetivas, né? E nós, então, nos dispusemos, graças a essa provocação de Dom Paulo, na época, nós organizamos um curso de português para os refugiados africanos, e isso iniciou um trabalho que nós viemos a desenvolver, ampliar, e hoje nós temos esse curso com muito mais gente, porque daqueles 3.500, hoje nós não sabemos o número, mas acredito que são milhares e milhares a mais, por causa da realidade latino-americana, africana, europeia, e temos refugiados de todas as partes do mundo atualmente, né? Muitos latino-americanos, inclusive, né? E aumentou bastante a busca e a necessidade de cursos de português, um atendimento social para muitos deles, inclusive para a questão alimentar nas nossas unidades também, e, sobretudo, uma atenção, um acolhimento, um carinho, um cuidado, para que eles se sentissem realmente integrados. Para isso, nós desenvolvemos uma ação, voltando àquilo que eu falava agora há pouco, cultural, artística, muito intensa, né? Dando espaço para as manifestações as mais variadas. Uma delas é uma orquestra criada com refugiados, chamada Orquestra Refugi, que já tivemos a oportunidade de apresentar em vários momentos, em vários lugares, que já até gravamos alguns CDs com eles. São extraordinários, são artistas provenientes de várias partes do mundo, que se apresentam coordenados pelo maestro Carlinhos Antunes, e faz um trabalho maravilhoso de apresentação com essa ação cultural de valorização da manifestação deles. E fazem isso de maneira absolutamente integrada. Para dar um exemplo direto para vocês, nós temos representantes de todas as comunidades, inclusive temos representantes de comunidades árabes do Oriente Médio, de outros países também, temos até representantes da comunidade judaica também, que não são necessariamente refugiados, mas que se integraram e participam desse movimento. E é curioso ver como esse grupo, com artistas africanos, árabes, orientais, os mais diversos, com instrumentos assim bem diferentes dos nossos, alguns deles, e além dos latino-americanos, cantam músicas latino-americanas, músicas brasileiras, músicas árabes, músicas judaicas, todos cantam tudo, de uma maneira muito integrada, de uma maneira muito alegre, de uma maneira muito cordial. Então, isso para nós é uma forma efetiva de realizar essa busca, essa promoção efetiva da diversidade, que eu acho que
não basta discutir, falar da importância, mas praticar efetivamente e dar ocasião para que isso possa ser desenvolvido cada vez mais. Então, essas atividades visam, naturalmente, provocar encontros entre pessoas, grupos variados, de ascendências variadas, de identidades, de marcadores sociais e perspectivas de mundo variadas. Além desses aspectos programáticos, enfatizamos o combate veemente a todas as formas de discriminação, tanto no que se refere aos frequentadores dos nossos espaços, isso é muito importante, como dentro das equipes de trabalho das nossas unidades. Nós temos uma ação agora muito direta, voltada para o nosso público interno, os funcionários nossos, sobre a questão racial, por exemplo. Porque a questão racial, para nós, tem um caráter, eu diria, um pouco detonador. Na medida que nós, que temos um conhecimento profundo dessa realidade no nosso país, e temos, sobretudo, um passado escravocrata, grave, introjetado no comportamento, no dia a dia. Isso é muito forte na nossa realidade, mesmo nas pessoas mais bem intencionadas, às vezes. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande com relação à questão racial de uma maneira muito direta, muito objetiva. Eu digo que é detonador porque, uma vez que nós superemos isso, e certamente um dia a gente vai alcançar uma situação melhor, as demais diversidades se tornam mais fáceis de serem superadas, eu diria. Para a nossa realidade brasileira, em particular. A questão racial é muito séria. Então, nós estamos fazendo um censo muito profundo agora para as pessoas se autodeclararem de maneira muito objetiva qual é a sua procedência, a sua descrição, né? Eu vejo agora nesse momento em que muita coisa se dá através dessas lives, dessas reuniões feitas através desses mecanismos de lives, né? E que as pessoas se autodescrevem, né? É muito importante essa autodescrição. E, com muita frequência, eu vejo pessoas que não se autodescreviam, por exemplo, como pardas, que essa mistura brasileira que se chamava de maneira equivocada e inadequada de mulatos e mulatas, que são palavras que não podem ser utilizadas mais, pardo é uma palavra que pode ser assimilada, são faladas de maneira mais tranquila. As pessoas falam, eu sou pardo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho as características assim, o meu cabelo, minha apresentação, eu sou negra. Ontem eu ouvi uma pessoa muito curiosa, uma pessoa falando, eu sou negra retinta. Ela se dizia, como se era negra mesmo, né? Não era uma pessoa que tinha... Tem outros que falam, sou negro claro. Pode ser, né? Tem variedades, né? Tem variedades. E aí a autodescrição tem que ser fiel para que a pessoa que tem dificuldade visual, que esteja diante da tela, faça uma ideia de quem é que está vendo, né? Ou quem é que está ali na frente. Então, ela não pode ser camuflada, não pode ser inventada. As pessoas têm que serem verdadeiras nessa hora. Então, é curioso isso, e foi um passo diferente, novo, nessa coisa da autodescrição, que a gente tem visto com muita frequência. Mas, realmente, a discriminação é um fato, né? E a discriminação sutil, quase clandestina, quase invisível, ela é muito presente, muito mais do que a gente imagina, mesmo nas pessoas mais bem intencionadas. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Como reforço dessa postura coerente com a própria natureza da entidade, nós promovemos, então, a multiplicação de técnicas de comunicação não violenta entre trabalhadores, como estratégia de minimizar embates, favorecer a compreensão mútua, campanhas, por exemplo, de violência contra a mulher. Temos isso com frequência no nosso programa de atividade interna. A campanha de violência contra o idoso, que é uma coisa que tem ainda, infelizmente, uma certa frequência. Bom,
com relação à diversidade, eu falei da sensibilidade, diversidade, agora focando na questão da busca da equidade. Para completar essa digressão que visa aprender o tema da cultura da paz em sua complexidade, eu trago a dimensão sem a qual as demais parecem impraticáveis, que é a busca da equidade, como cultura de paz, que se opõe à ideia da cultura da exclusão e à cultura da desigualdade, na qual nós estamos profundamente inseridos no nosso país, em particular. Voltamos, de certa forma, à nossa elucubração inicial, que havia se concentrado no seguinte paradoxo: como pensar a paz num mundo desigual? Embora não constitua uma causa exclusiva, a desigualdade contribui fortemente para minimizar as possibilidades de estabelecer uma cultura da paz. Mais do que desigualdade, estamos falando. Que desigualdade é essa? Ela está em todo lugar. Como isso não se bastasse, a pandemia tornou a desigualdade mais forte, veemente e onipresente. A maneira de compreender esse fenômeno é pensar a questão da garantia dos direitos. Tal garantia está na base de toda uma cadeia de assimetrias que geram compreensíveis conflitos. Uma educação para a paz deve passar, desse modo, pelo entendimento das responsabilidades de cada agente social na minimização desse quadro. Nesse momento da minha fala, reafirmo minha posição como gestor de uma instituição comprometida com o interesse público, que se dedica à ação socioeducativa. Essa atribuição me coloca diretamente implicado na promoção dos chamados direitos culturais. Constitui uma categoria inerente aos direitos humanos, relacionada com aquilo que há de mais humano em nós, nossa capacidade de criar, de se expressar, de estabelecer vínculos. Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desse modo, promover os direitos culturais como um modo de combater as desigualdades e, desse modo, viabilizar uma cultura de paz se traduz nas seguintes frentes de ação: ampliação das possibilidades de acesso a espaços e atividades e a serviços culturais. Isso vale para o nível público, isso vale para o nível privado. Diversificação das referências mobilizadas em programações, expandindo a oferta cultural para além dos recortes relativos a determinados setores e classes. Nós temos que ser universais nessa perspectiva e não imaginar apenas realizar para uma determinada categoria, para uma determinada elite, para determinadas pessoas que têm acesso. Incorporação de protagonistas oriundos de grupos sociais diversos, na definição também de políticas culturais e de estratégias de gestão, curadoria e mediação sociocultural. E a convergências de pautas da cultura e da educação, permitindo ampliar as potencialidades educativas para além do âmbito formal, reconhecendo, ao mesmo tempo, a faceta cultural dos diversos saberes. Aqui vale a pena uma reflexão também sobre a proximidade e a necessidade intrínseca entre esses conceitos estabelecidos de cultura e educação, como se fossem, às vezes, questões apartadas, separadas. Nós estamos falando da mesma coisa. Na medida que nós ampliamos o conceito de cultura, a cultura enquanto modos de vida, cultura enquanto apreensão da realidade, cultura enquanto elemento que facilita a convivência, que facilita o entendimento da realidade à sua volta, eu estou falando de educação. E quando eu entendo a educação no sentido amplo, pleno, completo, integral, eu estou falando também de cultura. Estou falando de acesso a toda a informação, a tudo que nos traz de benefício para o nosso dia a dia, para a nossa vida,
para o nosso saber permanente, para a nossa vida inteira. Ninguém prepara, a educação preparar apenas para um aspecto da vida não é suficiente. O sentido da educação tem que ser sempre voltado para a vida inteira e não para um aspecto isolado apenas, né? Então, são realidades intrínsecas. Eu costumo dizer que são duas faces da mesma moeda e nós estamos, portanto, falando da mesma coisa. E quando nós sentimos ou percebemos o conceito da educação permanente, da educação separado da educação regular formal, eu estou distinguindo dois aspectos importantes. A educação formal, indispensável, regular, da apreensão, que vai desde a mais tenra infância até que estabelece uma comunidade imensa de pessoas envolvidas nesse processo de transmissão da informação e do conhecimento, é indispensável para o ser humano, nós não temos a menor dúvida. Agora, do ponto de vista do que eu poderia chamar de educação permanente, eu diria que ele inicia no momento que a gente abre os olhos para o mundo, né? E termina no momento que a gente fecha os olhos para o mundo, definitivamente. Então, eu quero dizer com isso que ele não se limita a um período da nossa vida. E nesse período da nossa vida cabe até a educação formal aí dentro, mas é muito, muito mais do que isso. E nós estamos aprendendo, ensinando, convergindo, discutindo, convivendo permanentemente. Então, esse processo de educação permanente é o objeto dessa nossa atenção, cuidado, e esse programa de bem-estar social, que é o programa que o SESC, de alguma forma, procura desenvolver, trabalha com esse conceito fundamentalmente, né? E nada, absolutamente nada do que nós pretendemos fazer e fazemos pode estar apartado do conceito de educação. Até a peça, até o espetáculo, até a exposição, até a alimentação, até o serviço odontológico que nós temos, até a atividade esportiva intensa, até a apreensão da questão física e da saúde pessoal e mental, tudo isso faz parte de um processo permanente de educação. Portanto, para nós isso é vital ser entendido como um tal. Então, essa questão, portanto, faz parte do nosso dia a dia como algo absolutamente vital. Essa questão é fundamental para nós, se expressa de maneira pela qual a sociedade costuma nos enxergar, como instituição que tem essa perspectiva das portas abertas, e que deve ser entendido para além do aspecto retórico. Não é portas abertas no sentido figurado, é no sentido físico também. É figurado e físico. Não basta manter as portas fisicamente escancaradas, é necessário desmontar o conjunto de barreiras estruturais, simbólicas, que impedem a presença das pessoas em nossos espaços e em nossas atividades. Para tanto, algumas estratégias fazem parte do nosso modus operandi que gostaria de partilhar com vocês. A configuração espacial de nossas unidades, nas quais os signos de acolhimento são evidentes, eles têm que estar ali, claros. Nós estamos aqui para acolher, não é? Como exemplo, temos a rua central do Sesc Pompeia. O Sesc Pompeia tem muito essa ideia de uma rua que entra, é uma rua, ela tem conexão com a rua, né? Recentemente, nós abrimos uma unidade na 24 de maio, o Sesc 24 de maio, próximo ali do Teatro Municipal, num lugar bem simbólico e importante de São Paulo, e ali, naquela região toda, é frequente as galerias, né, comerciais. Você entra, tem várias lojinhas e tal, você passa de uma rua para outra, inclusive, via algumas galerias. Então, nós temos uma galeria no térreo da 24 de maio.
os espaços são abertos, as pessoas circulam por ali e passam para cortar caminho, para ver alguma coisa, para se informar, ou para não fazer nada, só para passar mesmo. Então, tudo bem, pode passar. Então, é importante essa ideia do acolhimento ser absolutamente amigável. Não adianta você botar um espaço de tal forma ostensivo, de uma maneira quase que de uma decoração que não é agressiva, mas pela sua imposição, pela sua presença forte por algum elemento que se coloca, ela se torna não acolhedora por alguma razão. Então, você tem que ter esse cuidado no sentido de ter essa ideia do acolhimento até fisicamente. Então, essa ideia do acolhimento tem que se dar de maneira bastante objetiva. Espaços abertos, como, por exemplo, no SESC Campo Limpo, em Mogi das Cruzes, agora que acabamos de abrir uma unidade. Uma política de gratuidade ou preços acessíveis. Nós nem sempre temos a gratuidade zerada, total, mas um preço que seja acessível para o maior número possível de pessoas. Por que do preço? Também política interna, para que seja valorizado de maneira adequada por os usuários. Muitas vezes, se você se sente como alguém que, embora pouco tenha pago alguma coisa, isso significa, claro que isso tem que ser trabalhado de uma maneira muito adequada, muito correta, em determinado momento que nem isso é possível. Então, nesse caso, tem-se que buscar uma solução de gratuidade absoluta. Uma política, portanto, que respeite também as preferências do público prioritário, porque nós temos um público prioritário. O SESC é para o pessoal na área de comércio, serviços, mas é aberto à comunidade. Então, nós temos que ter uma distinção muito clara sobre tudo isso, né? E voltado para todas as demandas, né? Para a criança, para o jovem, para o adulto, para o velho, para a família, para todo mundo, para a mulher, para o homem, para os trans, para todo mundo. Então, isso realmente é alguma coisa que faz parte da nossa realidade. Distribuição regional das nossas unidades, por nós, a gente faria uma unidade do SESC em cada esquina, mas também não temos como fazer isso. Mas temos cada vez mais ampliado e temos um programa no sentido de ampliar. Nós temos um projeto de expansão, novas unidades estão sendo pensadas e para Grande São Paulo, para Grande São Paulo e para o interior e para o litoral. Acessibilidade universal em todos, com respeito a tudo, aos arquitetos, com respeito às nossas preferências arquitetônicas todas, mas tem que ter acessibilidade física, efetiva para todo mundo, né? Também barreiras comunicacionais, atitudinais, tecnológicas, estabelecendo parceria com iniciativas da sociedade, legitimando a participação de grupos variados, né? Oferecimento permanente de ações educativas interligadas à oferta sociocultural, né? Com o objetivo de atenuar os obstáculos simbólicos, facilitar, por exemplo, a mediação nas exposições para os grupos que se interessam e necessitam dessa mediação. Temos, por exemplo, uma exposição nesse momento de Alfredo Jaar, um grande artista chileno que mora em Nova York, que está com uma exposição na Pompeia, maravilhosa, uma exposição que trata dos grandes temas do mundo, da questão dos refugiados, da questão da infância abandonada, da questão do Holocausto africano, a questão ligada a todas as grandes temas, a questão do muro americano com os latino-americanos, enfim, ele trata desses temas todos, né? De uma maneira impactante e até forte demais. E no momento chega a arrepiar a gente. Vale a pena ver. Essa exposição tem lá alguém para ajudar as pessoas que necessitam e querem uma mediação, uma informação, né? Isso é importantíssimo, que tem que respeitar muito também o desejo das pessoas. Conexão com espaços, etc., em todas as nossas áreas. Hoje em dia nós temos um crescimento muito grande, exponencial das ações digitais, isso tem aspectos positivos, mas tem aspectos que nos preocupam também,
Qual é o aspecto positivo? Acesso muita mais gente, a gente atinge um público muito maior, mas que público? Público que tem acesso a esse equipamento, a esse material, a esse tipo de condições que a gente tem aqui, não são todos, né? Muita gente que necessitam de todo esse esforço que a gente está mencionando aqui não tem acesso, e muitas vezes nem no celular consegue isso. Então, a gente precisa pensar também como superar esse tipo de coisa de uma maneira objetiva. Obras que são publicadas através das nossas unidades, etc. Então, abordar um tema complexo como esse, como a paz, aqui é uma disposição para a chamada complexidade. É complexo. Esse é um ensinamento que nós aprendemos com o nosso queridíssimo amigo Edgar Morin, que já completou 100 anos esse ano, mas que está absolutamente ativo, produzindo, realizando. É um querido amigo, creio que com mais dificuldade agora para tê-lo presencialmente entre nós, né? Tivemos isso até cerca de 2 anos, um pouco antes da pandemia, ele esteve aqui conosco, mas ele nos sugere sempre que essa articulação de vários saberes é indispensável para que a gente possa entender melhor a nossa realidade. E nos aproximarmos também desse objeto multifacetado e arredio às simplificações. Seguir a proposta recente, renovada pelo Dalai Lama, que tivemos a honra, a satisfação, a alegria, o prazer, que nos orienta nesse caminho de procura de ter um coração bondoso, apto a perceber e praticar a necessária solidariedade como imperativo da nossa condição humana. Isso eu achei extraordinário da parte dele, fugindo um pouco da questão puramente religiosa, importantíssima, política, importantíssima, nacionalismo, importantíssimo não, nem tanto, mas tudo bem. É uma discussão muito variada, fugindo disso tudo, a nossa condição humana, da solidariedade de seres humanos. Busquei, portanto, valorizar, mobilizar os valores como a democracia, a cidadania, a diversidade, o acolhimento, conectar campos de conhecimento, apontar caminhos, alguns que a gente tem experimentado, com a convicção de que a oportunidade do encontro como este é fundamental. A oportunidade é fundamental que nós exploremos. E nesse momento que exercitamos a prática dessa inteligência coletiva, na qual cada um contribui com o seu ponto de vista, uma leitura do mundo mais ampla, mais inclusiva, é muito necessário, portanto. Espero ter feito a minha parte. Obrigado a todos e me coloco à disposição se desejarem algum esclarecimento. Muito obrigado. Claro. Obrigado. Muito bem, eu estou ali. Professor, Pois não. não sei se posso fazer, não é certo, uma pergunta, já me estou Claro. adiantando, Sofia e Carmen. Não, estou às ordens. Uma questão, não é certo, professor, que realmente assim, me preocupa, no sentido de que não vejo como criar, não é certo, acesso. A indústria do entretenimento, os filmes, os games que as crianças estão manuseando diariamente, estas séries supostamente épicas, mas que na realidade o único que fazem é exacerbar a violência e ainda tornar a violência, quando vingança, prazerosa. Como lidarmos com isso, professor? Como lidarmos com isso? Realmente trata-se de uma questão gravíssima, né? Nós somos impactados diariamente de uma maneira bastante exacerbada com toda essa quantidade imensa, né, de imagens, espetáculos, ideias, onde tirar vantagem, superar o outro, vencer fisicamente é o valor mais
mais expressivo e mais forte, que está resultante de uma mentalidade que está presente no mundo inteiro, né? Eu vejo isso de uma maneira muito crítica, né? Eu sou um crítico terrível disso, combato na minha vida pessoal, com a minha relação familiar, com meus netos e minha família. E, graças a Deus, as minhas filhas são muito cuidadosas com isso também, evitam bastante, mas eu sei que isso é um movimento terrível, um movimento que vem de uma maneira quase que incontrolável e alimentada por muitos fatores, né? Do ponto de vista nacional e até internacional. Isso vale para a atividade esportiva até, né? Vejam vocês que há uma demanda por essas lutas violentas na televisão como se fosse a diversão mais popular, agradável, que estivesse presente nas pessoas, todo mundo desejasse aquilo de uma maneira, um fato absolutamente absurdo, né? E não vejo muito combate a isso, não vejo combate no sentido de impedir que isso funcione, né? E, no entanto, está aí presente, fruto dessa sociedade competitiva, consumista, que é resultante da exploração, resultante... Essa é a história da humanidade, né? Isso vem de muito, muito, muito longe, né? A consciência de que isso é negativo é uma consciência que está presente também, mas é minoritária. Eu gostaria, claro, a gente deseja e trabalha no âmbito individual, no sentido de combater essa mentalidade. Portanto, isso tem a ver com organizações como o Palas Atenas, como o trabalho que nós fazemos, como uma série de organizações não governamentais. Eu cito o caso da Alana, por exemplo, que é uma organização, não sei se conhece, que trabalha de maneira muito intensa com relação a essa questão da comunicação voltada para o público infantil, né, que é formadora. A comunicação voltada para o público infantil tem um caráter de formação, e acaba formando, deturpando ou deformando a cabeça, a ideia, a mentalidade das crianças já desde a origem, desde pequenininhos. Isso é muito negativo. Esse esforço é um esforço quase que de formiguinha, é um esforço lento, no sentido de explicar, de dizer da inconveniência, de propor alguma coisa no caminho, de trabalhar com outras alternativas. É o que a gente procura fazer, valorizando a arte. Eu trabalhei muito aqui, quando mencionei para vocês a questão da cultura e da arte, no sentido ético sempre, né? No sentido da arte valorizada eticamente, a cultura valorizada eticamente. Por quê? Porque, para mim, tudo que tem interesse público tem que ter um compromisso ético. Tem que ter um compromisso ético. Interesse público, compromisso ético. Quando é o interesse privado, aí são outros compromissos. São compromissos de ordem consumo, ordem financeira, ordem do lucro, ordem de outras categorias, que têm repercussão. O dia que essas propostas não tiverem a repercussão que têm, provavelmente elas deixarão ou diminuirão a sua importância, a sua existência. Mas elas têm repercussão. Os promotores, os veículos de comunicação que promovem isso, promovem porque sabem que isso tem repercussão, tem resultado, né? A educação, ética, cuidado em transformar isso, que deveria vir de um processo educativo mais completo, do nosso esforço efetivo em ordem, em favor do interesse público, deveria combater esse tipo de proposta. Infelizmente, não o faz, pelo contrário, aumenta, dinamiza, amplia, otimiza isso.
E esse é um problema muito grave, realmente, para nós. É uma das questões mais graves que eu vejo para a educação, é essa pleiade, essa quantidade, esse volume imenso de, de, de imagens propostas de caráter negativo que incentivam a violência, a vantagem, a questão do consumo imediato como algo, como um valor acima de tudo, como um grande valor, né? É difícil, é realmente um processo complicado, mas nós estamos trabalhando nisso a vida toda. Então, as pessoas que se dedicam a isso a vida toda, certamente não gostariam de ver isso sem resultado. Então, a gente tem o quê? Tem uma expectativa de que um dia isso possa ser revertido. É um pouco nessa direção que eu trabalho. Eu sou um otimista, no sentido de dizer, não, a gente vai conseguir superar. Nós vivemos uma realidade nossa pior que tudo atualmente no Brasil, mas a gente vai superar. Já tivemos alguns caminhos de superação que foram baldados, que foram bloqueados, que foram impedidos, mas vai voltar a tê-los. Eu tenho muita esperança nisso. Isso vai valer para tudo, inclusive para isso, porque os nossos filhos e nossos netos tenham uma sociedade melhor, mais solidária, mais humana, mais respeitosa uns com os outros, eu acho. Obrigado. Professor Danilo, já falaram para o senhor várias vezes que o senhor é o ministro permanente de cultura do Brasil. E eu, de certo, sem sombra de dúvida, Obrigado, me sumo, não é certo, a isso, mas eu vou um pouquitinho além. Sei. A arquitetura, a materialização de uma filosofia inclusiva na área da cultura foi construída pelo senhor ao longo destes 36 anos, encabeçando, não é certo, o SESC. E isso, felizmente, está transbordando as fronteiras geográficas do Brasil. Sabemos perfeitamente que há muitos países que vêm aconselhar-se aqui diretamente com o senhor e com seus secretários e assessores para poder multiplicar essa experiência fora. Gratidão imensa, professor. Gratidão imensa. Isso é cultura de paz, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Muito gentil. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado.